Olá, começa mais uma edição do Câmara Notícia. Veja os destaques. O preço do gás de cozinha aumentou em 10% essa semana. Cartaz deverá informar sobre acesso gratuito de idosos às salas de cinema. E hoje tem mais notícias da educação. Agora no Câmara Notícia. E agora o gás de cozinha também ficou mais caro. O preço subiu 10% e nós fomos conferir o motivo. Veja na reportagem de Michael Vancini. Desde o dia 1º de setembro, o preço do botijão de gás em Campinas sofreu um reajuste de 10%, o maior dos últimos 5 anos. Em algumas distribuidoras, o valor do botijão chega a ser de R$ 60. Não tem como as pessoas aceitar esse tipo de coisa, né? A gente já paga caro combustível, paga caro um monte de coisa. Ainda tem esse aumento abusivo numa coisa que vai impactar no próprio preço, no próprio custo de vida das pessoas no dia a dia, né? Segundo o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Gás, o aumento é anual e leva em conta alguns fatores. Todo dia 1 de setembro há o dissídio coletivo da categoria e também é feita a apuração nos últimos 12 meses de todos os insumos do ramo nosso. A prática de preços do gás é livre em toda a cadeia de produção, o que pode gerar uma grande variação nos valores em cada distribuidora. Um absurdo, eu acho, um absurdo, imagina, muito caro, caro demais. Em casa são 5 pessoas, o botijão meu dá para 3 meses, máximo 3 meses, tá difícil. Realmente está um absurdo. Eu não pago esse preço, eu procuro um preço mais em conta. Pode ter, a gente corre o risco de não estar usando a qualidade, né? Mas eu, assim, nos últimos tempos, eu estou procurando sal mais em conta mesmo, em tudo. Mas o conselheiro do sindicato alerta que é preciso tomar cuidado com a procedência do gás em busca de economia. A dica que a gente pode dar para o consumidor, não só a questão de preço, tá? É não comprar o gás da revenda clandestina, que ela viola o botijão, o lacre, vende com peso a menor. Então, quando existe uma diferença muito grande no preço, há alguma coisa errada. Agora, existe uma diferença pequena de uma revenda para outra, isso é normal, é uma prática do mercado. A Câmara votou em segunda discussão um projeto que obriga a fixação de cartaz informativo sobre o acesso gratuito de idosos às salas de cinema. Os idosos em Campinas têm a gratuidade da entrada no cinema, mas não aproveitam porque não conhecem o direito que é garantido por lei municipal. E agora isso vai mudar, porque foi aprovada na 54ª sessão ordinária a lei que obriga os cinemas de Campinas a fixarem um cartaz informando o benefício da gratuidade para idosos no estabelecimento. O vereador Zé Carlos, autor da lei, aprovada, explicou o objetivo dela. Que os cinemas da cidade dê publicidade a essa lei, informando nas suas bilheterias e na porta dos cinemas que está liberado a gratuidade para as pessoas acima de 60 anos, de segunda a sexta-feira. O vereador contou como surgiu a ideia da lei. Que os cinemas da cidade dê publicidade a essa lei, informando nas suas bilheterias e na porta dos cinemas que está liberado a gratuidade para as pessoas acima de 60 anos, de segunda a sexta-feira. De acordo com Zé Carlos, após pesquisas viram que a lei já existia na cidade. Já existe uma lei do vereador Luiz Franco, saudoso vereador Luiz Franco, que infelizmente faleceu recentemente. E, então nós fomos vasculhar isso. O tinha um cinema em Campinas que quando foi feita essa lei pelo vereador, eles entraram na justiça e conseguiram uma liminar suspendendo o efeito dessa lei. Então o que nós fizemos? Nós fomos vasculhar e percebemos que recentemente o STF já julgou a ação e derrubou a liminar. A lei considera como idoso todos aqueles com mais de 60 anos de idade. Ela segue agora para a sanção do prefeito. O programa de cadastro de profissionais com deficiência em Campinas virou lei. Veja mais a seguir.
A Lei da Semana da Recreação Terapêutica tem como objetivo valorizar o trabalho de voluntários que atuam em hospitais infantis. A semana vai ser comemorada próximo ao dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Este é o exemplo de Everton, que desde o início do ano resolveu ser voluntário na brinquedoteca do Boldrini. À noite ele trabalha de técnico de enfermagem em um asilo e durante o dia ajuda a tornar mais leve a vida de quem passa por um tratamento. É um trabalho gratificante, né? Você vê aqui, você vê as criançadinhas aí, né? Pensa não viver hoje. Assim também temos que ser nós, né, maduro, né? Só no Boldrini passam pelo menos 40 crianças por dia na brinquedoteca. E são 55 voluntários que se revezam para trazer alegria e conforto para quem muitas vezes vem de longe. Como a Diana, que veio de Manaus com a Maria Júlia para fazer o tratamento contra a leucemia. Elas estão em Campinas há 9 meses e a expectativa é que fiquem até 3 anos. Longe de casa, a recreação é uma atividade fundamental. Brincar, jogar jogo, brincar de muitas coisas também, brincar de se fantasiar, apresentação, dançar, cantar. Eles minimizam um pouco da nossa dor enquanto pai e a criança se sente em casa. Todo o sofrimento, todo o tratamento, ele fica ínfimo, né? Ele fica muito pequeno diante de todo esse trabalho que os voluntários fazem, esse amor que as crianças recebem aqui dentro. Publicada no Diário Oficial no dia 2 de setembro de 2016, a lei tem 90 dias para ser regulamentada pelo Poder Executivo. A Semana da Recreação Terapêutica para os pacientes dos hospitais infantis deve passar a ser comemorada em 2017. Nós estamos traduzindo todo esse desejo da iniciativa, da sociedade, que tem por vinculação esse trabalho mediante aos hospitais, que esse projeto possa atender essa livre iniciativa desses órgãos que prestam um grande trabalho nas unidades hospitalares e que possa, através da lei regularizada, né, sancionada, que esses profissionais, tanto da área médica, que eles possam também ter a liberdade de receber essas pessoas fazendo esse trabalho importante nos hospitais. No próximo bloco, o Executivo sanciona a lei sobre o uso racional de medicamentos. E no quadro Fica a Dica de hoje, você confere um bate-papo com um médico especialista em queimaduras. Muitas vezes nós queremos fazer trabalhos de limpeza, queremos fazer trabalhos para desemperrar algumas substâncias, algumas peças com substâncias inflamáveis. Tenha sempre muito cuidado com essas substâncias inflamáveis, porque elas têm 2 caminhos para provocar a queimadura. A queimadura térmica, quando eles, como inflamáveis, pegam fogo, a questão dos mecânicos, né? Das limpezas de peça com inflamáveis. E a segunda circunstância é a queimadura química, que a maioria dessas substâncias pode causar quando em contato com a pele. Se você tiver uma queimadura, algumas coisas a gente tem que ter como parâmetro de atitude. O primeiro deles é interromper o processo da queimadura. Se você tem chama, você extingue essa chama, você retira a roupa. Se a queimadura é química, colocar sobre água corrente, deixar sob água corrente para que você remova esse agente químico. Se a queimadura é elétrica, você precisa cuidado em se distanciar, porque às vezes a fonte de energia elétrica continua, mas na medida da segurança, afastar esta pessoa da fonte de energia elétrica. Eu diria também que 100% das queimaduras têm que ser avaliados por quem tem competência. Nós temos a nossa atenção básica de muito boa qualidade na cidade, nós temos pelo menos 4 hospitais públicos em diversas regiões da cidade para que faça o primeiro atendimento. Nunca coloque nada sobre a queimadura, pasta de dente, clara de ovo, outras coisas que a gente ouve, nunca coloque nada sobre a queimadura e procure assistência médica. Para todos os casos, uma pequena queimadura pode ter uma infecção, uma pequena queimadura pode até produzir um tétano. Alertar as pessoas quanto ao uso de medicamentos. Esse é o objetivo de uma lei sancionada aqui na cidade. Afinal, toda compra de remédio precisa de orientação de um médico. Confira no VT.
Publicada no Diário Oficial do Município no dia 2 de setembro, a Lei 15.288 institui a Semana do Uso Racional de Medicamentos. De autoria do vereador Jorge da Farmácia, ela será comemorada na primeira semana do mês de maio. No Brasil, o Dia Nacional é 5 de maio. A semana será para alertar a população quanto aos riscos à saúde causados pela automedicação. Infelizmente, o consumo de medicamentos está alto e as pessoas não têm a conscientização como deve administrar esse medicamento. Segundo dados da Fiocruz, aproximadamente 30% dos casos de intoxicação é devido ao uso indiscriminado de medicamentos. E os problemas não param por aí, uma vez que o uso abusivo de remédios é responsável por 5% de novos casos de insuficiência renal crônica por ano. Números como estes embasam a preocupação do parlamentar em conscientizar as pessoas sobre os riscos do uso indiscriminado de medicamentos. O alto índice de intoxicação com qualquer tipo de substância, principalmente medicamento, é muito elevado. Dentre as ações de conscientização está o descarte correto dos remédios. As pessoas descartam qualquer tipo de medicamento em vaso sanitário, em pia do banheiro, ou seja, não pode descartar nenhum tipo de medicamento nesses locais, porque você descartando você pode contaminar o meio ambiente, principalmente o lençol freático. Ensino infantil e recuperação do aprendizado. Esses são os destaques de hoje do quadro de educação. Os encontros de formação do eixo Ensino e Aprendizagem do projeto FEAC Escola foram concluídos na sede da Fundação FEAC. O objetivo do FEAC na escola é contribuir para a melhoria do desempenho escolar dos alunos e a promoção de uma escola acolhedora, estimulante e eficaz. O FEAC na escola ele tem como objetivo contribuir com os processos internos da escola, em especial no eixo de ensino-aprendizagem. E por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos que quando você qualifica todo esse trabalho, você qualifica também o resultado, que é o aluno aprendendo, que é o nosso grande objetivo. As formações que ocorrem durante o programa FEAC na escola, voltado para a equipe gestora, ele tem como função fazer com que as pessoas pensem e reflitam sobre algumas questões que precisam ser tratadas na escola, como, por exemplo, a questão da avaliação e da recuperação. Então, são dois processos que são instituídos na escola. Agora, como que a gente olha para esses processos? Como esses processos devem servir para a aprendizagem do aluno e não o contrário, o aluno ficar submetido a um processo de exclusão por conta de uma avaliação. Então, essas são as questões. Essa é a segunda edição do projeto FEAC na escola e contou com diversas reuniões. No eixo de gestão de pessoas e processos, nós tivemos com a formadora Adriana Ramos, que veio falar sobre valores de convivência. Então, as questões éticas, como se constituem esses espaços de convivência, de forma com que as pessoas possam, de fato, dialogar, se expressar, ter um ambiente propício para a aprendizagem, onde o conflito seja tratado de uma forma que sirva à aprendizagem dos alunos. E não só cuidando para as questões punitivas e para que não ocorram novamente. E tivemos agora também formação no eixo de relação com a comunidade, com a Cida Moisés, onde ela falou sobre a despatologização dentro da escola. Então, refletir um pouco sobre como as questões relacionadas a comportamento, onde as crianças, de alguma forma, fogem de um padrão, como elas devem ser, como a escola deve olhar para elas de forma a incluí-las nesse processo e utilizar esse potencial dela, e não simplesmente olhar como alguém que tem uma limitação, que tem aí uma questão e que, portanto, estaria fora do sucesso na escola. O que nós queremos é que todas as crianças obtenham o sucesso e aprendam na escola. Outra ação da FEAC que está em andamento é o compromisso Campinas pela Educação. A gente está aqui na maior correria. Nós acabamos de fazer um encontro na Câmara, onde os parceiros puderam apresentar qual a intenção deles em relação ao que eles pretendem fazer na semana. E nós estamos com uma alta expectativa. Até agora já são quase 30 eventos durante a semana.
Então, o sindicato contribuindo, as diretorias de ensino leste-oeste, a Secretaria Municipal de Educação, a Ecobrinquedoteca, as instituições de educação infantil, né, o Centro de Tecnologia Assistiva. Então, nós temos assim, uma diversidade de temas que toda a sociedade vai poder. Os eventos serão abertos ao público e, portanto, as pessoas podem olhar para o que mais lhe interessa e daí se inscreverem e estarem participando. E agora mais notícias da educação infantil em Campinas. Adultos em debate sobre crianças e crianças cantando Rubem Alves com um adulto. Nessa composição, representantes e educadores de vários países da América Latina participaram da abertura do primeiro Congresso Internacional de Educação Infantil da Unicamp e do primeiro Congresso de Creches Universitárias da América Latina e Caribe. Como parte das comemorações dos 50 anos da Unicamp, os eventos têm como objetivo contribuir para o fortalecimento do diálogo sobre as ações e desafios que permeiam a educação infantil. Instituição registra aumento no número de vagas de estágio em Campinas e região. Confira a reportagem e as dicas de como se dar bem no processo seletivo e garantir uma vaga fixa em uma empresa. A universitária Vitória estuda designer gráfico e está à procura de um estágio na área, desde o primeiro ano de faculdade. Ela afirma que a expectativa para conseguir uma vaga era grande. Desde o começo do ano, desde o começo da faculdade. Confesso, não só pelo estágio, que é obrigatório, mas também pelo emprego, né? Interessante. Um levantamento do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, apontou que houve crescimento na oferta de vagas na região de Campinas, mas esse aumento foi tímido. O cenário atual não é um cenário que a gente gostaria, porque a gente sempre tem um crescimento muito grande de um ano para o outro. Do ano passado para esse ano nós tivemos um crescimento de 2%. Pensando no cenário que hoje nós estamos vivendo, é um cenário positivo. A gerente contou o que fazer para não perder a vaga quando ela aparecer. Para fazer um estágio, você pode fazer o cadastro no CIEE, você precisa ter o número do seu RG e CPF, que é onde você consegue fazer o cadastro. E aí, para fazer, passando pelo processo seletivo e selecionado, você precisa ter a declaração escolar que você está regularmente matriculado. Este é o vínculo para a relação de estágio. Mesmo assim, inscrição não é garantia de vaga, tem todo o processo seletivo. E a Rosângela, do CIEE, falou como se dar bem nele. Se preocupar com a escrita, se preocupar com o noticiário local, o que está acontecendo no mundo, é se informar. De acordo com a estudante Vitória, que está em um processo seletivo, é fundamental passar pelo estágio. Pela experiência, principalmente, é diferente você viver aquilo no seu dia a dia e você ler, você ver nas aulas. A gerente do CIEE confirma que quem faz estágio sai na frente no mercado de trabalho. Quando ele for por uma oportunidade de efetivo, ele já vai com diferencial, conhecendo as atividades da área, podendo explicar e relatar algumas atividades que ele teve conhecimento. Então, ele tem um diferencial em relação a quem não realizou estágio. E para ganhar a vaga no fim do estágio, mais uma dica para não perder essa oportunidade. Me apresentei de uma forma no processo seletivo e que a empresa, validou, eu tenho que cumprir com tudo aquilo que eu prometi lá atrás, porque senão eu vou descaracterizar o processo seletivo. Agora, é se mostrar interessado, é querer aprender, é sempre colocar à disposição para ajudar uma área e é sempre o conhecimento. Ele vai ganhar sempre dessa forma com o conhecimento. Esta foi mais uma edição do Câmara Notícia. Até a próxima. Até a próxima.